quando se fala de cristianismo, se fala de ir na contramão. A minha pergunta é, você está disposto a ir na contramão? A contramão não é só do mundo, mas na contramão de tudo que ensinaram para vocês. De tudo que ensinaram, assim, das pessoas falando. Alguém diz para você, para adorar a Deus é necessário fazer isso. Aí você encontra na Bíblia algo diferente. Aí você diz, poxa, mas me ensinaram assim. A Bíblia é o mais importante, então ela vai contra ao que te ensinaram e vai a favor do que está escrito. E aí você tem que pensar, eu vou aceitar e fazer o que está escrito ou eu vou fazer o que me falaram? Por isso que eu falei do time de futebol. Não vim aqui provocar ninguém, dizer Flamengo ou Fluminense, nada disso não. Eu só quero que vocês entendam um negócio. Se vocês torcem para um time e alguém diz para você, torça para outro time, vocês vão torcer? Não, de maneira nenhuma. Vocês vão falar, eu sou Vasco até morrer, eu sou Flamengo até morrer, eu sou Fluminense até morrer. Mas quando Cristo veio, e isso é o que é o importante, eu e você entender, ele veio para tirar os seus conceitos, as suas ideias, o seu time. Ele veio jogar o teu time fora de campo. E veio dizer para você o seguinte, agora vocês vão servir a mim e obedecer a minha voz. Ser cristão é exatamente isso. É não ter time para torcer, mesmo tendo. É não ter um ideal humano, é um ideal espiritual. Completamente contrário ao mundo. Porque seguir a Cristo é ouvir a sua voz através da palavra. A libertação que vocês precisam não está na oração de alguém que se diz poderoso. Está no entender quem é poderoso, que é o Senhor Jesus. E seguir a Ele. E ouvir a sua voz e seguir os seus passos. E aí a libertação. E aí a transformação. Aí a sinceridade e mudança de vida. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12 a princípio. Diz assim, amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Quer ver uma outra coisa muito difícil que acontece? Quando a gente come muita coisa que não é boa. Pensa bem, Zima. E aí as veias vão ficando entupidas. E aí o médico chega para você e diz assim, você tem que mudar a sua alimentação. E a vida toda você comeu aquelas carnes gostosas, aquelas coisas que engorduram o coração, as veias, aquela coisa toda. Como que é difícil mudar? É mentira? Não, deixar de comer aquilo que você gostava de comer para comer outra coisa é horrível. Eu sei que tem um dia, algum momento, que eu vou ter que parar de botar açúcar no meu café com leite. A Lúlia até agradece, né? Só porque eu boto 3 colherzinhas de açúcar. Colherzinha de açúcar no café com leite. E eu sei que qualquer dia eu vou ter que parar de tomar leite, porque eu tomo café com leite de manhã, de tarde e de noite. De noite eu já não tenho tomado. Para dormir eu tomava um copão de café com leite. Amo, um vício tremendo. Para mudar essa história é difícil. Esse é o cristianismo. Você está acostumado com uma vida. E aí vem Jesus e diz para você, a vida que você leva é errada. Você precisa mudar a direção. Porque eu digo para vocês que a nossa vida, ela tem um limite determinado. E aqueles que descobrirem e entenderem que Jesus é Senhor nesta vida, receberão vida eterna. Mas aqueles que não descobrirem, não receberão vida eterna. Ele fala lá no versículo 11 e 12, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Quando nós nos convertemos a Jesus, nós entendemos de uma forma bem clara que nós não pertencemos a este mundo, que nós estamos de passagem. Nós somos peregrinos e forasteiros. É claro que Jesus estava falando
que Pedro estava falando para aquelas pessoas que provavelmente perderam suas casas, estavam fugindo por causa da perseguição, mas também está direcionando a palavra para dizer: vocês não pertencem a este mundo, porque Jesus já tinha dito isso. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Jesus disse: para onde eu vou levar vocês. Vocês estão de passagem por este mundo. Então Pedro diz para nós: vocês são peregrinos e forasteiros. Vocês não têm uma cidade de vocês, um país de vocês. Vocês estão aqui simplesmente de passagem. O que é um peregrino e um forasteiro? Vem alguém lá da Argentina e passa por essa cidade. Ele pode nos influenciar com os seus costumes, ou nós podemos influenciá-lo com os nossos costumes, correto? Mas ele não mora aqui, ele só está de passagem. Ele pode vir trazer coisas da cultura dele para este país, como nós podemos dar a ele culturas nossas para o país dele, para ele levar para eles. O peregrino, o forasteiro, ele simplesmente passa pela cidade. Ele pode trazer coisas boas ou coisas ruins, como ele também pode pegar para ele coisas boas ou coisas ruins. Pedro está dizendo: nós somos peregrinos e forasteiros. Nós não pertencemos. Pedro está falando para pessoas que conhecem a Jesus Cristo, que têm uma intimidade com Ele. Ele continua dizendo assim: vocês são forasteiros, então eu peço a vocês que vos abstenhais. Abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Agora ele traz uma outra informação. Ele diz que no nosso corpo, na nossa carne, há desejos. E ele está pedindo a vocês e a mim que a gente combata contra as concupiscências, os desejos fortes que na nossa alma, na nossa carne, existem. Agora temos duas informações. Nós somos forasteiros e a nossa carne pertence a esse mundo. Nós estamos de passagem, mas a nossa carne ainda está ligada a este mundo. A nossa carne, como diz a palavra de Deus, ela não se converte. No último dia ela vai ser transformada. Receberemos um novo corpo, porque esse corpo é um corpo caído, é um corpo que envelhece, é um corpo que se entristece, é um corpo que se aborrece, é um corpo que peca, é um corpo que perde o juízo. Então ele precisa ser transformado. Aqueles que estão em Cristo, este corpo será transformado. Mas enquanto Cristo não vem, nós ainda estamos neste mundo, o nosso corpo pertence a este mundo, tem manias deste mundo, mas ele está dizendo: combata contra os desejos de vossa carne. Combater e lutar contra a sua vontade, contra o seu desejo. Aí começa a ficar estreito o negócio, né? Como se alguém viesse para você e dissesse: muda, e dissesse para você: muda de time. Eu quero que vocês pensem bem nisso, porque a palavra de Deus, ela nunca foi para passar a mão na cabeça de ninguém, nunca foi para dizer: vem para cá e vai receber um carro, vem aqui e vai sair rico, vem aqui e sua vida vai mudar. A palavra de Deus veio para dizer para você que este mundo não nos pertence e que o que Ele tem para nós é muito mais abundante do que esta vida aqui. Nós vivemos mais ou menos 80 anos de idade e algumas pessoas ainda abusam, vão a 105 anos por aí, né? Vi uma senhora que mandou um currículo para uma empresa, estava com 105 anos, era isso? 101 anos, abusou, né? Abusou. Mas não tem como passar para 120, 108, não tem como. A nossa vida tem um limite. E o que você vai fazer com esse limite que Deus te deu aqui na terra? Ele está te falando o que você deve fazer. Combater contra a concupiscência que está na sua carne, contra os desejos fortes que estão na sua carne. E aí você pode começar a pensar: o que eu tanto desejo? Aí você pode dizer: pastor, eu desejo bem de algumas pessoas. Eu sei que a gente deseja bem,
Mas geralmente o que passa mais na nossa mente são coisas ruins. Pensa comigo, é ou não é? Eu estava aborrecido agora há pouco. Ainda estou um pouquinho. Do nada, rápido. Assim, ó, no estalar de dedo. Eu sou uma pessoa que quando eu me foco para fazer alguma coisa e me direciono para fazer alguma coisa, se houver alguma conversa ou alguma coisa, alguma música, eu perco completamente o foco. Completamente desentoado. E isso me irrita. Me deixa aborrecido. É rápido. Mas são coisas que estão na minha carne que eu preciso combater. E quantas outras coisas? A gente que é motorista, a gente sabe. Quantas vezes a gente não recebe uma cortada na rua e a gente fica aborrecido com a pessoa que nos cortou? Mas quando a gente corta, a gente fica aborrecido também porque o cara vem reclamar com a gente. Já viram isso? A gente corta a pessoa, foi sem querer, não é assim? A gente sempre está com a carne, a flor, com o mal à flor da pele. E aí Pedro está falando para nós, combater. A Bíblia não diz que se você for crente vai ser fácil, isso é mentira, isso não existe. Vem para Jesus que você não vai pecar. Mentira! O pecado está entranhado na gente. Mas ele fala combata, e ele continua dizendo assim, tendo o vosso viver honesto. O que é um viver honesto? É sendo honesto com todos. Ele está falando para cristãos. Porque a situação em que eles estão vivendo é uma situação horrível e que eles às vezes precisariam de repente mentir, ser falsos. Mas Pedro está dizendo, sejam honestos. Não só honestos, ele continua dizendo entre os gentios, trazendo para nós, entre as pessoas que não conhecem a Cristo. Esses dias a gente recebeu algumas notícias que nos entristeceram muito. E quando se fala de pastores, a gente fica mais triste ainda. Porque pastor é aquela pessoa que está na frente da igreja e que ele deveria ser o primeiro exemplo. E aí esta pessoa estava fazendo coisas terríveis com a esposa. E aí descobrimos que não era só ele. Tinham outros pastores fazendo coisas terríveis com as suas esposas. E aí a gente ouve falar de esposas de pastoras ou pastoras fazendo coisas do arco da velha. E aí essas coisas vão entristecendo e aborrecendo. E quando a gente olha para esse texto, ele está falando para mim, que sou pastor, e para vocês que conhecem a Cristo, que devem ter um viver honesto, para que as pessoas, quando olhem para nós, não vejam em nós maldição, mas vejam em nós bênção. Não é o que ele diz? Olha o que diz aqui. Para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. Isso é terrível. Eu falo de mim e eu preciso falar um pouquinho da minha vida. Eu fui o cara mais nojento, mais sujo, podre que já existiu. Desde que me entendo por gente, amo o Senhor Jesus. Mas chegou num momento da minha vida em que eu quis descobrir aquilo que ardia na minha carne. As minhas consciências gritavam, porque eu fui criado na igreja. Mamãe pegava os 6 filhos pelo braço e levava todos eles para a igreja. Sentávamos todos na mesma fileira e assistíamos culto desde criança. Desde criança. Eu queria, quando cheguei com uns 17, 16 anos, eu era doido para chegar o tempo de me alistar. Porque quando eu me alistasse, eu ia poder fazer o que eu quisesse. A minha vontade era sair de casa. Não era porque eu odiava meus pais, não. Sempre amei os meus pais. Mas eu queria curtir a vida.
Eu queria namorar pra caramba, eu queria fazer um monte de besteira, eu queria azucrinar. Na verdade, parece que as coisas ruins vieram a acontecer depois que eu casei. Há 25 anos atrás, 23 mais ou menos, sei lá, a minha vontade, parece que o meu desejo aflorou e eu fiz as coisas que eu não deveria ter feito. Hoje, para quem não sabe, eu tenho um filho que eu nem conheço. Tenho um filho que eu não cuidei, tenho um filho que eu nunca tive contato, oro por ele, mas não tive o prazer de contar sobre Cristo para ele. Por quê? Porque eu errei, porque eu pequei, porque eu fiz o que não agradava a Deus. Sabe como é que as pessoas me olhavam? Como um imundo, como um nojento, como aquele que não respeitava a esposa nem os filhos. Como aquele adúltero, nojento, sem vergonha. Quando eu olho para esse texto e eu olho para isso, eu falo, eu não posso mais ser assim. Eu não posso deixar com que as pessoas olhem para mim e vejam um imundo, ou alguém que não respeita os filhos, ou não respeita a esposa, ou não respeita nem o lugar onde mora. Porque se eu, hoje em dia, for ser do jeito que eu era antes, o mundo vai aplaudir. Vocês sabiam disso? Que o mundo hoje aplaude? O mundo hoje gosta disso. O mundo vai falar, é isso mesmo, todo mundo faz, qual o problema? É assim que o mundo faz hoje. Mas Pedro está dizendo para nós, e em nome de Jesus está dizendo, que nós não podemos mais ser assim. Ele diz, no finalzinho, ele diz aqui, ó, como de malfeitores, falam mal como se vocês fossem malfeitores, não malfeitores só de que roubou alguma coisa, ou matou alguém, mas malfeitores porque não fazem o bem, fazem o mal. Eles não podem mais olhar para vocês que estão em Jesus e verem em vocês o mal. Eles não podem. E quando eu olho para isso, eu olho para a minha vida e digo, eu não posso mais deixar com que as pessoas olhem para mim e me vejam como um mal, como alguém ruim. Mesmo que o mundo me aplauda. Porque eu conhecia Cristo e amava minha esposa. Eu falei, Jesus, por que eu estou fazendo isso? Quando eu ia para a igreja, lá na igreja presbiteriana da Renato Rebeck, lá perto na Boiobi, finalzinho da Boiobi, igreja presbiteriana, onde nós congregávamos, as pessoas me olhavam com desprezo, como alguém que não prestava. Já disseram até para ela, troca de marido, sai fora, mete o pé, esse cara não presta, é vagabundo. É assim que falavam, desculpe a expressão. Mas quando eu olho para esse texto, eu não posso deixar de falar isso. Eu não posso deixar de olhar para a minha vida e testemunhar o que aconteceu comigo para vocês. Eu olhei para Cristo e eu disse a Deus, muda a minha vida. Muda a minha história, eu não quero ser conhecido como um pilantra, como um safado, como um adúltero. Eu não quero ser conhecido assim. Eu quero ser conhecido como alguém que ama a Deus, como alguém que te conhece, porque eu conheço o Senhor. Eu sei o que Deus fez. Deus mudou a vida dos meus parentes desde a 4ª geração, ou 3ª. Não, 4ª é dele. Seu Fernandes, seu Antônio, é a 4ª geração. Estou ruim de cálculo, né? Mas o meu avô veio de Portugal, porque era um nojento. Bateu na polícia lá em Portugal, teve que fugir de Portugal, veio parar no Brasil. Ele e a dona Adelaida, minha avó. Dona Adelaida se converteu. E o meu avô era muito duro, muito nervoso, seu Fernandes. E ele odiava a Bíblia. Ele odiava a Bíblia. A dona Adelaida vinha para ele mostrar a Bíblia e eles eram semi-analfabetos. E ele olhava para a Bíblia e jogava para o lado e falava um monte de coisas horríveis para ela. Um dia ele subiu numa escada para fazer um serviço, ele era marceneiro, e um bicho mordeu o pé dele. Um bichinho desse tamanho mordeu o pé dele. Ele caiu da escada, quebrou
a perna e teve que ficar durante um tempo parado. E a vovó Adelaida ia lá e botava... Bisa ou Tatavó? Não sei, Dona Adelaida. Bisavó? Então tá bom, minha bisavó. Botava a Bíblia lá do lado dele, lá, e ele ficava aborrecido. Chegou um determinado tempo, ele cismou de pegar. Eu não lembro o texto, meu pai que conta. E ele leu rateando aquele texto. No mesmo momento, ele amassou um maço de cigarro, jogou um maço fora. E, para encurtar a história, foi lá que nasceu a igreja presbiteriana de Bangu, ali na rua Júlio César. Cresceu, surgiu na casa do meu bisavô, ou tataravô, bisavô, na casa do meu bisavô. E aí veio o seu Antônio, veio o seu Josias e veio a mim. Hoje, meus filhos, e espero, em nome de Jesus, na presença de Deus, eu não poderia jogar isso no lixo. Uma transformação que Deus fez no passado e revelou a mim agora. Já pensou se eu hoje estivesse pregando a palavra e com a vida errada? Eu vou te falar, era capaz da igreja estar cheia. Parece que o lugar onde os caras fazem mais nojeira é o lugar onde mais enche. Onde se faz e se conta mais história e se cancela a Bíblia, é onde parece que tem mais nojeira escondida. Mas eu não posso deixar de maneira nenhuma que as coisas do mundo influenciem a minha vida, para que as pessoas, quando olham para mim, e vocês olhem para mim, e vejam alguém sem Deus, alguém do mal. Ele está dizendo que naquilo que falam mal de vós, o que as pessoas falam de vocês? O que falam de mim? O que falam de mim? O que falam de vocês? A Bíblia está falando muito além disso. Está falando como as pessoas olham para vocês. Elas podem confiar em vocês. As pessoas te veem como alguém fofoqueiro, como alguém que fala mal, como alguém que não tem coisas boas para falar. É isso que Pedro está falando. Como que as pessoas veem vocês? Pedro está dizendo para eles que eles não vejam mais vocês como vocês eram antes. Está falando para mim também. Eu não posso mais ser visto como era visto antes. Como alguém ruim, como alguém que não tinha valor, como alguém que trazia peso para casa. E ele diz o porquê. Para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. Que dia é esse, o dia da visitação? O dia da visitação na Bíblia, a gente pode ver vários dias. O dia da visitação pode ser o dia do juízo final, o dia que o Senhor vier e vai trazer os seus para o céu e aqueles que não se converteram para o inferno. Então o dia da visitação pode ser esse dia. Mas também o dia da visitação é o dia em que o Senhor vem trazer cura. É o dia que o Senhor vem trazer conversão. É o dia que o Senhor visita uma casa e traz paz. É o dia em que Ele vem e transforma a vida de alguém. Então Pedro está dizendo que as pessoas precisam ver em nós pessoas boas, para que quando o Senhor visitar aquelas pessoas, elas tenham um bom testemunho de vocês. E aí o que elas vão fazer? Glória a Deus! Deus seja louvado. Eu conheci a Deus através do testemunho desta pessoa. Porque ela é uma boa pessoa. Alguém que não se corrompe. Alguém que não é igual ao mundo. Alguém que mudou a direção. Alguém que fazia o mal, mas agora faz o bem. Alguém que torcia para algo ruim, mas agora torce para algo bom. O reino de Deus é assim. O reino de Deus é contrário ao mundo, mas quando as pessoas observam e veem que é bom, elas também mudam a direção das suas vidas, porque encontraram Deus no testemunho dos santos, daqueles que se converteram, daqueles que amam o Senhor, daqueles que entendem que Ele é Deus. O que Pedro vem trazer para nós esta noite é exatamente o seguinte: meus irmãos, eu peço a vocês que não andem mais como andavam antes. Deixem o mal para seguir o bem.
E ele estava falando como se Jesus Cristo viesse a esse mundo e olhasse todo mundo escravo. Escravo do quê? Escravo do pecado. Você vai dizer, mas pastor, eu sou livre, eu tenho carro, eu tenho casa, eu vou para onde que eu quero, eu sou livre. Não, nós somos escravos do pecado. Nós fazemos o mal está em nós. Nós praticamos coisas boas, mas em nós está o mal. Porque nós nos iramos, nós nos aborrecemos, falamos coisas que não convêm, olhamos para onde não devia, para quem não devia. Então, o pecado está em nós. E aí Jesus Cristo olha para os escravos e diz, esse é meu. Eu vou comprar esse escravo para mim. E ele compra esse escravo para ele. E agora esse escravo é livre do pecado. É livre do pecado. Ele não está mais preso ao pecado. O pecado não o condena mais ao inferno. Porque pecado nós ainda vamos cometer. Mas não leva mais ele para o inferno porque Jesus o comprou. E Jesus não comprou com um precinho de moedas ou de ouro. Ele comprou com o seu sangue. Ele deu a sua vida por você. E ele te comprou e trouxe para ele. Agora ele precisa limpar a tua vida de escravo, para você entender que você é livre. Você precisa largar as manias de escravo do pecado para servir a Deus. E aí como é que faz isso? Se eu estou acostumado com a escravidão do pecado, se eu estou acostumado a falar mal das pessoas, se eu estou acostumado a ser desonesto, a não ser fiel, se eu estou acostumado com tantas coisas ruins, o que eu faço? Eu colo com o meu Senhor agora e Rei, com o Senhor Jesus Cristo, para ouvir a voz dele e seguir os seus exemplos, para que eu não siga mais a minha vontade, mas a vontade dele. Entende isso? O que a Bíblia vem nos trazer, o que Jesus Cristo vem nos trazer, para aqueles que receberam a ele como Senhor e Salvador, é para que sigam o exemplo de Jesus Cristo, para que não sejam mais confundidos com alguém que não tem Deus. Quer ser um bom cristão? Ande com Jesus. Veja o que Jesus fez. Veja como Jesus andou. Não andou na vontade dele. O próprio Cristo não andou na vontade dele, andou na vontade do Pai. Ele veio a esse mundo como filho de Deus, para dizer, sou filho de Deus e faço a vontade do meu Pai. Eu honro o meu Pai. E aí quando Jesus andava, as pessoas ou amavam ele, porque viam nele a solução, a cura, viam nele o perdão, viam nele paz, ou então o odiavam, porque não queriam andar como ele andava. E aí nós falamos para os irmãos, é uma escolha que Deus já deu a vocês. Ou eu sigo a Jesus, ou eu sigo as concupiscências do meu coração. Os desejos do meu coração estão aqui, ó, na pele, doido para que eu faça. E não é só isso, né? Hoje tudo leva a querer com que a gente haja de forma errada. Você liga uma televisão, vê uma novela, é só sem vergonhice para você fazer errado. Você liga num repórter, aí vem lá um monte de informação errada para você seguir algo errado ou fazer algo errado. Para vocês verem como é que as coisas são sutis, teve uma entrevista de uma jogadora de vôlei e eu vi o medo daquela mulher de falar, para não parecer que ela estava sendo homofóbica. Porque existe um trans que está jogando vôlei com as mulheres. E ela está falando, isso não é homofobia, gente. Isso é fisiologia. Ela é mais forte. Ela corre mais, ela pula mais alto. Eu fico até com medo quando ela bate, porque é mais forte que a bola vem. Isso é lógico, porque é um homem. E ela estava com medo de falar que é homofobia, porque o mundo hoje fala para a gente ter compaixão dessas coisas. O que tem a ver? Não tem nada a ver. É assim que as pessoas falam. E a gente vai entrando e vai olhando assim,
Não tem nada a ver. Aí você vê um homem daquele tamanho, se vocês olharem para o cara, ele é grande, é forte, ele tem mais idade, mas ele é forte, é um homem jogando com meninas. E isso já está em lutas, futebol e por aí afora. E vão deturpando tudo. E vão fazendo das coisas que são erradas como se fossem normais. E aí as concupiscências que estão em nós, elas vão aflorando cada vez mais, porque a gente vai achando normal. Daqui a pouco um pai vai casar com a filha. Daqui a pouco você vai ver gente casada com um bicho, e já tem. É só pesquisar para ver que tem. Porque vão falar que é normal. Já tem lei transitando no plenário para que essas coisas elas sejam tiradas de como se fosse errado. Daqui a pouco vão falar para você não ler a Bíblia, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é a única fonte que diz que isso é pecado, que é erro. É contrário. Torce para outro time. A Bíblia torce para outro time, completamente para outro time. A Bíblia revela um reino que não é da terra. Entende isso? E Jesus está falando para mim e para você: ande de conformidade com esse reino eterno. Ande conforme Cristo. Não fiquem por aí fazendo mal. Deixem que as pessoas façam. Vocês vão fazer o bem. Mostrar o bem. Mostrar Jesus para essas pessoas. O mundo está do jeito que está porque estão afastando Deus das escolas. O mundo está do jeito que está porque as pessoas estão afastando Deus dos seus corações, estão deixando de temer a Deus para fazer as suas vontades. Pode botar governo que for, pode botar império que for, não muda, porque tiraram Deus, tiraram a lei de Deus dos corações das pessoas. Mas eu convido a você a pedir a Ele a entrar no teu coração, para que você siga a lei de Deus, o testemunho de Deus, a vida de Cristo. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: e agora virou crente? Aí você vai falar assim: muito mais que crente, eu faço parte de um reino eterno. Você não precisa ter medo para dizer para as pessoas, você precisa ter coragem para temer a Deus e viver Deus. Porque as pessoas querem que a gente faça as mesmas coisas que elas. E Cristo não quer que você faça igual a todo mundo, quer que faça igual a Ele. Aí você tem que escolher que lado você vai. Para um reino caído ou para um reino eterno. Pastor, podia ter trazido uma palavra mais tranquila. Não. Essa é a palavra que vocês hoje precisam ouvir. O mundo está acabando. Cada dia mais afunilando. O anticristo está na tapa da beirada aí para aparecer aí, para ter um governo mundial, onde você pode se dar muito bem se for do lado dele, mas no final se dar muito mal. E aí você precisa hoje escolher qual caminho você quer tomar. Existe um caminho, existe uma esperança, mas é contrário ao mundo. E aí o que você quer? Quer seguir o mundo ou quer seguir a Deus? Quer seguir os teus preceitos ou quer seguir os preceitos de Deus? Os preceitos de Deus são eternos. Os preceitos do mundo, eles acabam.